Você que está chegando agora, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós vamos fazer uma breve retrospectiva do vídeo anterior. Templo de Deus e falsos templos. Como nós mostramos no vídeo passado, as pessoas alugam ou constroem galpões onde podem receber centenas ou milhares de pessoas e chamam de templo, quando na realidade não são templos. E mostramos como Deus, em 2 livros, usou quase 1000 versículos para instruir Moisés na construção do seu templo. Templo de Deus significa a casa de Deus, uma embaixada celestial, onde poucos são convidados a entrar. E hoje nós vamos ver um assunto altamente polêmico, mas que não pode deixar de ser mostrado, que é o casamento plural. Às vezes nós vemos pessoas que são recém-batizadas na Igreja de Jesus Cristo e são afastadas na outra semana, porque são pessoas ignorantes quanto às Escrituras. Ignorantes que eu estou falando é que desconhecem as Escrituras. E alguma pessoa, algum pastor, alguma pessoa mal intencionada, mostra um vídeo em que Joseph Smith foi criador da Igreja de Jesus Cristo e criador do que eles chamam de poligamia. E essa pessoa fica horrorizada e acaba se afastando na outra semana, não retorna mais à igreja. Nós vamos falar de alguns tipos de cristãos. Tem um cristão verdadeiro adorador, em João 4:23. São aqueles que Deus procura, que o adorem em espírito e verdade, com conhecimento. Esses são os cristãos que Deus procura. Tem um cristão nobre, que é aquele que Paulo, quando deixou Tessalônica e chegou em Bereia, encontrou esses cristãos e os qualificou como nobres, porque examinavam nas Escrituras se o que ele falava era verdade ou não. Eu não quero que as pessoas acreditem em mim. Eu procuro mostrar as Escrituras em que eu me baseio. E as pessoas nobres, de espírito nobre, procuram examinar essas Escrituras e ver se eu estou falando a verdade ou não. Esse é o tipo de cristão que Paulo classificou como nobre. Tem um cristão fariseu, que é esse que eu mostrei, que afasta aquele que está entrando. E Cristo os qualificou como malditos. Nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Tem um dislexo, em 2 Timóteo 3, 7, 8. São aqueles que aprendem sempre
e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Nós vamos estudar isso aqui na frente, quando nós entrarmos aqui na frente, estudarmos sobre o que eu estou falando. Cristão dislexo. 2 Timóteo 3, 7, 8. Para entendermos o casamento plural, eu sei que é uma coisa que, pela minha cultura, pela nossa cultura, cultura ocidental, a princípio, a nossa tendência é repudiarmos. Quando isso me foi apresentado, eu falei, não quero nem saber quem inventou isso. Mas sei que está errado. Eu não tinha conhecimento. Eu era um cristão novo. Tinha que ser tratado, se não com leite, mas pelo menos com papinha. E me enfiaram logo um tolete de carne na garganta. Então minha rejeição foi natural. E eu também entendo a rejeição das pessoas a quem isso é levado pela primeira vez. Vamos ver quem inventou isso. Primeiro nós vamos ver para que Deus criou a terra e qual é o trabalho principal de Deus. Além de manter a terra em evolução, sem chocar com nada, o sol no seu devido lugar e todos os planetas e satélites. Além desse trabalho imenso, Deus tem o seu trabalho principal, que não é organizar o cosmos. Vamos ver nas Escrituras? Vamos lá. Abraão 3, 24 e 25. E Deus falou assim, e faremos uma terra, onde estes, eram os espíritos, possam habitar, e assim os provaremos, para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhes ordenar. Nós, antes de virmos a essa terra, nós éramos espíritos, filhos de Deus. Moisés 1,39. Vamos ver a obra de Deus, a obra principal. Pois eis que esta é minha glória e minha obra, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Ora, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. A vida eterna é viver na presença de Deus. A imortalidade, todos aqueles que estão aqui na terra, pelo sacrifício de Jesus Cristo, são imortais. Agora, a vida eterna, viver na presença de Deus, vai depender da nossa obediência, né? Se nós faremos todas as coisas que Deus nos ordenar. Vamos ver. Em Gênesis 6, 1, 5, nós vamos ver o que aconteceu quando os homens começaram a proliferar sobre a face da terra. Em Gênesis 6, de 1 a 5, fala assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus
que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Olha só, alguns teólogos defendem a teoria que os filhos de Deus aqui eram anjos. Mas, na realidade, os filhos de Deus aqui é como hoje. São aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus Cristo explicou isso. Aqueles que fazem a vontade de Deus são os filhos de Deus. Quem não faz sua vontade não é filho. Então vamos ver aqui. Viram os filhos de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E o fruto disso não foi bom. E o Senhor ficou muito triste. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deu 120 anos para que aquilo pudesse modificar, até que viesse o dilúvio para consumir toda a carne sobre a face da terra. E havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só maldade, era só má continuamente. Viram o fruto dessa união dos filhos de Deus com as filhas dos homens? Era maldosa, eram gerações maldosas, cheias de maldade. O coração deles só se ligavam para o mal. Então Deus resolveu mandar o dilúvio para eliminar todos os homens sobre a face da terra. Mas escolheu Noé e sua família, preservou Noé e sua família. Vocês todos conhecem essa história do dilúvio. Não vou contar a história do dilúvio. Vamos prosseguir. Depois do dilúvio, os homens começaram a se multiplicar novamente sobre a face da terra. E aí Deus resolveu fazer um convênio com um deles, com um homem chamado Abraão. Deus resolveu que, através daquele homem, ele formaria um povo escolhido para ele. Um povo escolhido. E nós vamos ver isso aqui. Chama-se Convênio Abraâmico. Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei o que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Viram a relação de Deus com Abraão? Abençoaria a todos que abençoarem Abraão,
o pai Abraão, e amaldiçoaria a todos que amaldiçoassem Abraão. Não era uma relação com um homem comum. Todos vocês conhecem a história do sacrifício de Isaac, que Abraão não negou, não argumentou com Deus, não arrazoou. O Senhor manda não matar e agora pede o meu filho em sacrifício? O filho da promessa? Abraão não questionou. Abraão estava pronto a cumprir todas as ordens de Deus. Todas. Era uma obediência cega, porque ele sabia, ele confiava em Deus. E ele sabia que Deus era poderoso para cumprir o que ele prometeu, mesmo exigindo o sacrifício do seu filho. Ele não sabia como Deus iria fazer, mas ele sabia que Deus era poderoso para fazer. Mas só que tem certos, num contrato, né, um convênio é um contrato entre Deus e o homem, tinha certa cláusula. Vamos ver essa cláusula em Êxodo 34, 15 e 16. Êxodo 34, 15 e 16. Sou um Deus zeloso, e não faças aliança com os moradores da terra. E quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios, e tomes mulheres de suas filhas para os teus filhos. Não podia haver casamento fora do convênio. O casamento era dentro do convênio. E eu concordo plenamente, porque Deus já havia visto, Deus já sabia o que acontece com o casamento fora do convênio. Nós acabamos de ver em Êxodo, em Gênesis 6, capítulo 6, que o fruto desse casamento fora do convênio é mau. É o homem natural, o homem que não segue a Deus. Os filhos desse fruto. Dificilmente, essa é a regra. Lógico que toda regra tem exceção, mas dificilmente algum desses filhos são obedientes a Deus. Então nós vemos que Deus proibiu o casamento fora do convênio. Deus deu uma coisa ao homem que se chama livre-arbítrio. O homem obedece a Deus ou não. O homem obedece a Deus ou não. O homem pode escolher seus atos. Ele só não pode escolher as consequências de seus atos. Agora o homem é livre, como filho de Deus, ele é livre para adorar a Deus em conhecimento, em verdade, com espírito contrito, ou escolher servir o inimigo. É uma escolha dele.
só não pode escolher as consequências de seus atos, de suas escolhas. Vamos ver aqui, em Tiago 2, 21, 23, Deus chamando Abraão de amigo de Deus. Abraão amava a Deus acima de todas as coisas. Como nós devemos fazer? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. De nossos filhos, cônjuges, propriedades, conforto, praia. Nós temos que amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas. E Abraão amava a Deus acima de todas as coisas. E Deus o chamava de Jesurum, meu amigo. Jesurum significa reto. O relacionamento de Deus com Abraão, nós podemos ver em Gênesis 18, 17 e 19. Porque eu tenho conhecido, e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, mesmo depois da morte de Abraão, para que guarde o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo. Então nós vemos que Deus não ocultava nada de Abraão. Abraão não negava nada a Deus, nem seu filho. Nem Deus ocultava nada de Abraão. Era um relacionamento perfeito, como deve ser entre nós e Deus, entre Deus e nós. Vamos ver aqui o crime de Davi, do rei Davi, e o que Deus mandou falar a ele. Em 2 Samuel 12, nós vamos ver essa história. Deus manda o profeta Natã procurar Davi e lhe comunicar que Deus estava sabendo do seu crime. Davi havia adulterado com a mulher de Urias. A mulher ficou grávida. Ele tentou ocultar esse crime, mandando vir Urias, que era um dos seus capitães, estava na guerra, para que se deitasse com sua mulher. Mas Urias era um cara tão honesto que de jeito nenhum ele aceitou dormir com sua mulher enquanto seus guerreiros, seus homens estavam na guerra. E ele se deitou na porta do palácio. E de manhã contaram a Davi, ele ia estar deitado na porta do palácio, ele não foi não, para a casa dele não. E Davi então mandou que colocassem Urias na frente de batalha, num local para ele ser morto.
e assumiu a mulher de Urias como sua esposa. E o Senhor mandou que Natã fosse falar com Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi. E, apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Tinha a cordeira como uma filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou esse de tomar de suas ovelhas e de suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque ele fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor. Em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Olha só. Te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Quem que deu a Davi as mulheres que ele está falando aqui, que Deus mandou Natã falar? Quem que deu? Foi Natã ou foi Deus? E Deus ainda fala assim: e se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Ora, Deus tolerava, a gente vê, não, Deus tolerava isso. Deus não tolera. Se fosse pecado, Deus não toleraria. Deus não tolera o pecado no mínimo grau. Quem fala isso não entende nada de teologia. Teo significa Deus, logia, estudo. Não conhece nada de Deus. Deus não tolera o pecado no mínimo grau. Quem criou o casamento plural foi o próprio Deus. E ele fala aqui que ele deu a Davi as mulheres de Saul. E daria mais se Davi quisesse. Não tinha necessidade dele cometer um adultério e o crime. Não foi Joseph Smith quem criou o casamento plural. Não fui eu nem você. Não foi Abraão. Não foi Isaac nem Jacó. Os israelitas eram formados do casamento de Jacó com 4 mulheres. Eu, quando falo no nome de um desses profetas,
qualquer deles, qualquer destes, Abraão, Isaac, Jacó, José Smith, Brigham Young, eu antes lavo minha boca e escovo meus dentes. E eu vejo pessoas falando do nome desses homens, desses profetas, homens de Deus, que obedeceram a Deus, porque não é fácil, como Jacó viveu, com 4 esposas. A vida dele foi dura, a vida de Abraão foi dura. Não é fácil, mas eles foram obedientes a Deus, porque era necessário para fazer posteridade para Deus que fosse assim. Que as mulheres, por serem muito mais numerosas do que os homens naquela época, casassem dentro do convênio. Macumbeiro tem que casar com macumbeira. Católico com católico. Protestante com protestante. Restaurador com restauradora. Nós temos que escolher onde nós queremos andar, a quem nós queremos obedecer. Felizmente, hoje não existe mais o casamento plural. Foi dado por revelação para que isso se encerrasse, não era mais necessário. Mas eu imagino o homem do povo casado com as filhas de Deus, se ele iria sair de Nauvoo para andar 2.092 quilômetros, desbravando terra em direção ao oeste, caminhando muitas vezes no gelo, morrendo, vendo seus filhos morrerem, se eles iriam fazer esse sacrifício. Por isso que nós temos hoje um povo privilegiado, um povo que Deus abençoou grandemente, um povo rico espiritualmente e financeiramente. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está estabelecida em fartura, que pode ajudar nas catástrofes, nas dificuldades, porque Deus abençoou aquele povo, o povo mais hospitaleiro que eu conheci. Como expliquei no vídeo anterior, menor índice de violência que eu conheço, um povo rico, rico em tudo, espiritual e financeiramente. Um povo acolhedor, educado, amigo. Eu amo meu povo. Eu faço parte desse povo. Tenho 2 netos que vivem lá. E são abençoados por Deus, por viverem lá e por fazerem parte desta igreja, da qual também faço parte. Não estou defendendo José Smith em nome da igreja, estou defendendo porque eu quero, acho justo e acho injusto
pessoas dislexas falarem sobre o que eles não entendem. Vamos ver aqui, eu falei em dislexo espiritual. Vamos ver em 2 Timóteo 3, o que fala sobre essas pessoas. Se existe ou não dislexo espiritual. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, acham que sabem muito, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, amados, chamam todos de amados, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativos mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Viram por que eles não podem chegar ao conhecimento da verdade? Porque eles são todos aqueles adjetivos que os qualificam. São os diléticos que atrapalham a obra de Deus. Eu espero ter mostrado para vocês dentro das Escrituras que não foi Jos, não foi Natã, não foi Abraão, Isaac, Jacó, Brigham Young, não foi nenhum desses homens que criou o casamento plural. Quem ordenou o casamento plural foi Deus. Não foram esses homens. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu me basei nas Escrituras, na verdade. Se alguém interessa pela verdade, seja um cristão nobre e busque nas Escrituras que eu falei, se eu estou falando a verdade ou não. A Igreja de Jesus Cristo, ela é guiada pelo próprio Salvador. Ela tem um profeta que é o porta-voz de Deus para toda a humanidade, não é só para a igreja não, para toda a humanidade. E eu deixo esse testemunho e esse vídeo em nome do nosso Salvador e Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém.